Glória a Deus. Aquele que pode, vamos pôr de pé, vamos estar orando pelo servo do Senhor que vai trazer a mensagem nessa noite. Deus amado e santo, em nome do Senhor Jesus, o teu filho, Senhor, toma, Senhor Jesus, o pastor Júlio em tuas mãos, Senhor, que não seja ele falando, mas sim o Senhor, Deus, fale com a tua igreja, Senhor, abençoe teu filho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículos 31, 32. Ao Senhor Deus toda honra, toda glória. Deus continue abençoando o pastor Leandro, sua digníssima esposa, pastora Rita, a filhinha de vocês. Deus continue abençoando o ministério, todo o corpo de obreiros. Aleluia. Deus abençoe os pastores, pastora que estão aqui na minha reguarda. Deus abençoe cada irmão, cada irmã que veio adorar a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 31, 32. Deus me deu uma revelação aqui. Como o pastor Leandro disse, essa mensagem seria necessária 1h30. Vamos falar apenas uns 10 minutinhos. Devolver o microfone ao pastor, que ainda tem mais mistério. Eu posso estar enganado, mas eu estava ali fora, já não estava aguentando ficar lá fora. Está um cheiro assim, um negócio gostoso. E eu falei assim, isso é uma galinha feita por uma baiana. Porque baiana que cozinha uma galinha de jeito que candeia tudo. Deve ser uma galinhada. Eu não queria nem sair mais dali, eu já estou alimentado. É um negócio bom. É por aqui, pastor Leandro? Pastor Leandro é meu parceiro de monte, está ficando as noites todas comigo lá. Graças a Deus. Vamos aqui para a Bíblia Sagrada, sem mais delongas. Os irmãos entendem que é 5 anos, aniversário. Termina um pouco mais tarde. Não sei aquelas que o seu cônjuge ainda não é crente e ficou em casa. Aí você tem que vigiar para casa. Mas a não ser, ou você que trabalha até as 3 da manhã, sai 3 da manhã para ir trabalhar. A não ser, vamos ficar aqui até as 4 da madrugada. Porque quando estava no carnaval, era essa hora que eu ia para o carnaval, 10 horas. Para o forró, para o São Pedro. Dava 5 horas da manhã, as bandas falavam assim, acabou a saideira. E eu gritava, mais uma. Amém? Sem mais delongas. Respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Podeis tomar assento. Pastor Albino está ali fora. Eu acredito que ele não foi embora, não. Aleluia. Tema da mensagem. Quem está me ouvindo diz amém. 10h20. Tem muito tempo. O pastor deu 30 minutos. Em 15 eu concluo aqui. Foi isso que ele falou? 30 minutos? 15. Mas enquanto eu estiver pregando, você pode dar glória a Deus. 2 Coríntios 3:17.
Aonde há o Espírito Santo de Deus, aí temos liberdade para adorar o Senhor. Quem acredita que Deus está aqui em nosso meio? Tema da mensagem: uma igreja e 3 funções. Vou repetir: uma igreja e 3 funções. É bem verdade, pastores, senhores e senhoras, que já se torna até jargão de pregador. Eles vão dizer assim: Deus está na casa, Deus está aqui, Deus está presente. Se torna um jargão, mas é verdade, Deus está aqui. Eu aprendo na Bíblia Sagrada. Alguém vai dizer em Mateus 18, verso 20: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor, entre elas, no meio delas, o Senhor está. Eu também aprendi em Mateus capítulo 6, quando diz a Bíblia: entra no teu quarto, fecha a porta e em oculto vai orar, que Deus que está ali no seu quarto em oculto vai responder. Eu aprendo também que não só quando 2 pessoas reunidas estiverem, eu aprendo também que quando uma pessoa estiver buscando ao Senhor, ali ele se faz presente, ali ele se faz presente. E quando Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se faz presente, é bem verdade que a Bíblia diz que o Pai está em um alto e sublime trono. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai. Só que na Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Talvez eu vou deixar alguém chateado com o que eu vou falar, mas muitos dizem aí que o Espírito Santo está aqui voando. Está errado. O Espírito Santo esteve voando aqui no princípio, quando a terra era vazia, sem forma, e o Espírito pairava sobre a face das águas. E hoje o pregador, onde está o Espírito, está em 1 Coríntios 3, verso 15, 16 e 17. Vós sois casa, vós sois templo, vós sois morada do Espírito. Cutuca esse irmão da direita e da esquerda, fala: o Espírito não está voando. Fala assim: o Espírito está dentro de você. 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 Em toda a Bíblia Sagrada, quando o Espírito, quando o Pai, quando o Senhor Jesus esteve presente em um ambiente, aí houve adoração. Eu vou repetir: aí houve adoração. Aí houve adoração. Bem verdade é que em Marcos capítulo 5, quando Deus, na pessoa do Senhor Jesus, chegou na cidade de Gadara, então um jovem possuído por uma legião de demônios, então impulsionado por esses demônios, vão se encontrar com Jesus. Mas ao ver Jesus, reconheceu que era o Filho de Deus, que era o Emanuel, Deus conosco, que era o Yeshua Hamashia, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os demônios, ao ver aquele homem, mas olhou para dentro dele e reconheceu que aquele aqui Isaías profetizou no capítulo 9, verso 6: e o menino nasceu e um filho se nos deu, e sobre os seus ombros estava todo o principado, e o seu nome será conhecido, anunciado, proclamado por Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Quando o demônio reconhece, a Bíblia diz que os demônios se lançam aos pés do mestre e vai adorar o mestre, pastor Leandro. Só que o mestre já estava expulsando os demônios. Por que, pregador? Porque o mestre não recebe adoração de demônio. O mestre não recebe adoração de fofoqueiro. O mestre não recebe adoração de caluniador. O mestre não recebe adoração de crente prostituto. Não. O mestre só recebe adoração de verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Deixa eu ver se tem verdadeiro aqui. Deixa eu ver. Deixa ver. Deixa ver. Deixa ver. Deixa ver. E aonde a presença de Deus está, eu estou sentindo. Uramando Keminahi. Aonde a presença está, tem adoração. Isaías 6:1. E no ano que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E acima do Senhor tem uma classe de anjos chamados serafins. E esses serafins têm 6 asas. Com 2 voam, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés. Mas estão diante da presença do Eterno. O que eles estão fazendo agora? Adorando. Santo, santo, santo. Diante da presença dele se adora. Santo, santo, santo. Apocalipse 4:8. Diante de Deus também tem os
querubins. Então os querubins também estão adorando a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, que era, que é e que há de vir. Em Apocalipse 4, verso de número 10, também tem 24 tronos diante do trono de Deus. Então esses 24 tronos tem assentado nele 24 anciãos, mas eles estão diante da presença de Deus. E o que está acontecendo agora, pregador? Eles estão de pé e se dirigindo até o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí a Bíblia diz que eles se curvam, tira a coroa da cabeça, põe aos pés do Senhor Deus Todo-Poderoso, e nesse exato momento estão assim, ó: digno é Ele de ser adorado, digno é Ele de ser exaltado, digno. Escute, a Bíblia diz em 2 Samuel 6,14, quando Davi vai trazer da casa de Obed-edom a arca da aliança para a sua cidade, a cidade de Davi. Haja visto nós somos sabedores que a glória de Deus era manifesta na arca, porque a arca ela vai ter dentro dela, em Hebreus 9,4 vai dizer que tem as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, vai dizer que tem a vara de Arão que floresceu, vai dizer também que tem um pote cheio de ouro. Tudo que tem dentro da arca da aliança está apontando para Jesus, porque lá quando tem as 10 tábuas com os 10 mandamentos, vai apontar para Jesus, porque em João 1 está escrito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se tem a palavra na arca, tem Jesus. Sim, vai ter também a vara de Arão que floresceu. Quando a vara de Arão vai florescer, em Números, capítulo de número 17, vai confirmar que Arão é escolhido para ser sacerdote em Israel, não porque tinha amizade com seu irmão Moisés. Arão era escolhido e era sacerdote em Israel porque foi escolhido por Deus, por Deus, por Deus. Então a vara de Arão que está dentro da arca vai apontar também para Cristo. A vara de Arão vai apontar para Cristo, porque em Hebreus capítulo 4 verso 14 vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Terceiro, tem um pote de ouro dentro da arca com maná dentro, com maná dentro. Esse pote de ouro e esse maná dentro da arca vai apontar também para Jesus, porque em João capítulo 6 verso 45 a seguir, e disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Davi está trazendo da casa de Obed-edom para a sua cidade, cidade de Davi, a arca, e a arca ali transporta a presença do Senhor Deus. E o que aconteceu, pregador? Após 6 em 6 passos, eles paravam, ofereciam holocausto em adoração a Deus, e a Shekinah de Deus envolvia aquele ambiente, envolvia aquelas pessoas, ao ponto de Davi ser impactado de tal forma que ele se despiu das suas vestes reais, e agora com vestes sacerdotais, que simbolizam verdadeiro adorador, carregadores da presença de Deus, porque só carrega a presença de Deus sacerdote e levita. E quem são sacerdote e levita na atualidade? São os verdadeiros adoradores. E Davi, impactado pela presença, vai bailar na presença de Deus, em sinônimo e em adoração. Senhor, não estou entendendo, pregador. Aonde a presença de Deus está, os serafins adoram. Aonde a presença de Deus está, os querubins adoram. Aonde a presença de Deus está, os anciãos adoram. Aonde a presença de Deus está, Davi adora. Se é verdade que a presença está aqui, deixa eu ver quem vem adorar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a presença dele. Oh aleluia, oh glória, oh glória. Uma igreja e 3 funções. Uma igreja e 3 funções. Oh glória. Tudo vai começar a partir do último profeta que profetizou na antiga aliança, a saber, Malaquias, pastor Albino. Então, após esse ministério encerrar, findar sobre a terra, a Bíblia vai dizer que Deus vai ficar em silêncio com o seu povo, a saber, Israel, por mais de 400 anos. Mas a tradição segue, a tradição continua em Israel. Os sacerdotes vão no templo oferecer sacrifício ao Senhor, holocausto, incenso.
Então a Bíblia diz que um certo dia vai fazer o seu trabalho sacerdotal, a saber, Zacarias. Quem é Zacarias? Já é avançado em idade. Ele tem uma esposa por nome Isabel. Isabel, ela é estéril. Então mesmo assim, e Zacarias vai oferecer o incenso no altar do incenso para o Senhor. Sim, mas a Bíblia diz que se aproximando do altar do incenso, quem está lá? O anjo Gabriel. Quem é o anjo Gabriel? Não é de guerra, Gabriel não é de peleja, Gabriel não é carcereiro, não. Gabriel não é aquele que traz renovo para Elias, pão cozido sobre a brasa e água na botija, não. Gabriel não é aquele que fecha a boca de leão, não. Gabriel é um anjo carteiro, Gabriel é um anjo mensageiro, e ele vai dizer: Zacarias, a tua oração foi ouvida no céu. Já visto é que Zacarias tem uma mulher estéril naquela época e nos dias atuais é tido como uma mulher infrutífera, é tido como uma mulher envergonhada, é tipo como uma mulher que anda sendo humilhada por A, por B e por C, porque ela não pode gerar vida, porque ela não pode gerar vida, porque ela não pode gerar vida, ela não pode gerar vida, ela não pode gerar vida. Mas a Bíblia diz que por causa da oração de ambos vai vir uma resposta do céu. Vou repetir: por causa da oração de ambos, o céu vai trabalhar a favor daquele casal. Por causa da oração de Isabel e de Zacarias, vai ter na história daquela família uma intervenção de Deus, uma intervenção de Deus. Não sei se você está entendendo. Isabel vai no médico, o médico diz: é impossível você engravidar, você, além de ser avançada em idade, tu é estéril. Mas a oração muda a história, a oração muda decreto, a oração muda a situação. Não estou entendendo. Talvez é impossível para o homem, mas a sua oração vai fazer Deus mover as mãos dele a teu favor. Se você orar, Deus vai abrir a porta. Se você orar, Deus vai curar alguém. Se você orar, Deus vai transformar alguém. Se você orar, Deus vai modificar a história de alguém. Se você orar, Deus vai realizar sonhos que são segundo a vontade de Deus por alguém. Se você orar, a tua casa será alvo de milagre de Deus. Se você orar, na tua história vai ter uma intervenção de Deus. O segredo é orar. Se você vem para o culto e está como igual a coruja, com os olhos estatalados, ou com a cara fechada, como se chupou limão, você não recebe nada. Mas se você vem adorar e orar, adorar e orar, adorar e orar, o inferno vai ficar frustrado. Por quê, pregador? Porque Deus vai liberar a bênção, vai liberar, vai liberar, vai liberar. Deus manda falar: Zacarias, tua mulher vai engravidar. Vai ser um menino, vai se chamar João. E desde o ventre já vai ser cheio do Espírito Santo. E quando ele nascer, ele vai trazer muita alegria para sua casa. Cutuca esse irmão da direita e da esquerda. Cutuca ele mais forte. Fala assim: a resposta da tua oração vai trazer muita alegria para sua casa. Oh, tem alguém entendendo? Zacarias vai duvidar. O milagre vai ser tão grande que Zacarias vai... Está orando, mas está duvidando do milagre. Tem crente assim: está orando, mas está duvidando do milagre. Vou repetir: está orando, mas está duvidando do milagre. Então o anjo diz: tu vai ficar mudo até que o menino nasça. Assim aconteceu. Zacarias sai de dentro do templo. O povo está esperando Zacarias do lado de fora, que vai conversar com o povo por gestos e sinais. O povo entendeu que Zacarias teve uma visão. Então agora Zacarias volta para casa, vai deitar-se com a sua esposa, e Deus vai abrir a madre de Isabel. Isabel vai engravidar, filho da promessa. Resposta da oração. Cutuca esse irmão da direita e da esquerda. Fala assim: querendo o diabo ou não, querendo fofoqueiro ou não, querendo invejoso ou não, tua oração vai ter resposta de vitória. Urabaia, saia, caia. Em contrapartida, o anjo Gabriel vai em outra missão e vai encontrar-se com a Virgem Maria. E ao vê-la vai dizer: agraciada, e ela: Shalom, Adonai. Aí o anjo vai dizer: ó, tu vai engravidar. Ela diz: como pode? Eu já estou até compromissada com José, mas eu não me casei nem me deitei com ele. Aí o anjo vai dizer assim: tu é a escolhida para que na sua vida se cumpra a primeira profecia da Bíblia. Vou repetir:
O anjo vai dizer: tu é a mulher escolhida para que se cumpra a primeira profecia da Bíblia. Aí ela vai perguntar: que profecia é essa? Quando Deus lá no jardim do Éden vai falar: Adão, porque comeu do fruto que eu lhe proibi que não comesse, a terra vai produzir espinhos e a brolha vai ser amaldiçoada, e tu vai viver do suor do seu rosto. Eva, vou te multiplicar as dores de parto. Serpente, vem cá, enquanto tu tiver fôlego de vida, tu vai rastejar no chão e comer pó da terra. Agora você, Satanás, venha cá. Um dia, da semente da mulher, nascerá um que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a sua. Oh, não tem tempo, mas eu quero lhe falar a verdade. Há muita pessoa por aí, pastor, falando assim: tu vai comer o pão que o diabo amassou. O diabo nunca amassou pão. O pai disse assim: do teu ventre, do ventre da mulher nascerá um que lhe esmagará a cabeça. Está falando assim: é ele que vai esmagar a sua cabeça, diabo. É o pão vivo que vai esmagar a tua cabeça. Ela então que seja feita a vontade de Deus. Pois bem, o tempo vai passando, ela se encontra, Maria com Isabel, são prima carnal. Então quando se aproxima, o que está no ventre de Isabel vai saltar, vai ser batizado com o Espírito Santo. Oh glória, oh glória. O tempo passa, o menino nasce e lhe é dado o nome João. Então, de contrapartida, o menino também, após 6 meses, vai nascer, a saber, Jesus. A Bíblia diz agora que João Batista, filho de Isabel e de Zacarias, está à margem do rio Jordão, está pregando a palavra. Está dizendo assim: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. As multidões para lá fluíam e ouviam esse homem pregar no deserto. E a palavra era tão poderosa, porque era junto com o Espírito Santo, que todos se arrependiam dos seus pecados e eram batizados nas águas. Como o pastor disse, que 9 pessoas foram batizadas. O homem velho é sepultado e nasce um novo homem na presença de Deus. João Batista, ele se alimenta de mel silvestre, gafanhoto. É todo homem, mulher, todo profeta e profetiza que tem 100% da sua dependência em Deus. 100% da sua dependência em Deus. E quem tem 100% da sua dependência em Deus, ninguém manipula, ninguém compra, ninguém consegue persuadi-lo. Porque a dependência dele não é em homens, a dependência dele é em Deus. Em Deus. Esse João Batista, ele tem um cinto de couro na cintura, que simboliza a autoridade espiritual. Tanto ele prega a mensagem que Deus entrega para pessoas comuns. Aí vem saduceus e fariseus, alguém de patente mais elevada, e a mensagem continua a mesma: víbora e serpente, arrependei-vos, arrependei-vos. Agora de repente, toda Judéia, Jerusalém sabe que o rei Herodes está em adultério, porque tomou para si a mulher do seu esposo e está para lá e para cá, e ninguém exortou aquele rei, mas é porque ninguém tinha cinto. Mas daqui a pouco vem um homem que tem cinto, daqui a pouco vem um homem que tem autoridade, e a mensagem continua a mesma. Colocou o dedo no nariz do rei e disse: Herodes Antifa, tu está em adultério com a tua mulher, essa mulher não é tua, é do teu irmão Filipe. Arrependa-te, arrepende, porque quem tem cinto, ainda que a minha cabeça seja arrancada, mas eu continuo pregando aquilo que Deus me mandou pregar, aquilo que Deus me mandou pregar. Ele tem roupa feita de pelos de animais, significa profeta, que por mais que é usado por Deus, continua humilde. Eu vou repetir: profeta, que por mais que Deus usa nos sinais, maravilha e prodígio, continua na humildade com Deus. Profeta, que por mais que Deus use na palavra e arrebanhe multidão para o reino de Deus, ele continua na humildade. Humildade não é andar por aí rasgado, com roupa amassada, com roupa fingida, com as axilas sem perfume, sem antitranspirante da Natura, da Boticária, não. Humildade é o seguinte: por mais que Deus me usa, João 3,16, o que importa é que eu diminua e que Jesus cresça. Levante a mão, porque a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele. Só quem concorda comigo, abre a boca para adorar.
João está batizando, entrou em cena Jesus. João começa a tremer os ossos. E João vai dizer: eu não sou digno de te batizar. Eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas. Eu vou repetir: eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas. Eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas. E aqui, senhores pastores, tem um segredo. Futuramente Jesus desata as alparcas dos 12 discípulos e lava. Sim ou não? Sim ou não? Pastor Leandro, quando o senhor está numa viagem, está muito cansado, aí se a sua esposa lhe tirar as alparcas e lavar seus pés nas águas, você vai sentir alívio. Vai sentir o quê? Aí João está falando assim: eu não sou digno de desatar as alparcas dele, porque ele não pode ser aliviado. Ele tem que ir até o final como ovelha muda para o matadouro. Ele pode te aliviar, mas ninguém pode aliviar ele. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Não, João, me batize, mas se como está escrito lá nos Pentateucos, no livro dos Juízes, no poético, o profeta maior, menor, e assim por diante. Jesus é mergulhado, emergido nas águas. Quando ele está de pé, o céu se abre, o Espírito Santo de uma forma corpórea vem sobre o mestre. E João escuta a voz do Pai que diz assim: este é o meu filho amado, a quem tanto eu amo, tanto tenho prazer. Então Jesus sai ali agora das águas batismais e é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites em propósito no deserto. Ao término do propósito, o que é apresentado a Jesus não é a bênção, não é o milagre, é o tentador. Então por 3 vezes o tentador vai tentar Jesus, e Jesus vai vencer o tentador pelo conhecimento da palavra. O diabo lhe tentava, Jesus disse: está escrito, está escrito. Na terceira vez: para trás de mim, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e servirás. Então o diabo saiu da presença de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 10 a seguir. E a Bíblia diz assim: os anjos dos céus vieram e serviram a Jesus. Cutuca esse irmão da direita e da esquerda. Cutuca. Já passou os 25 minutos. Cutuca ele. Fala assim: vai resistir nos pratos do diabo, porque já já vem o banquete de Deus para a tua vida. Cutuca essa irmã e fala assim: Deus não tem prato, Deus tem banquete. Salmo 23, 5 disse Davi: prepara, ó Senhor, um banquete, uma mesa para mim, diante dos meus adversários. Jesus sai dali, ele vai para um casamento, faz um milagre no casamento. Saindo do casamento, ele vai escolher 12 discípulos. Escolhendo 12 discípulos, ele já começa a pregar. E o primeiro sermão de Jesus foi esse: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele prega o sermão da montanha, e a obra missionária continua. Pregou: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pregou o sermão das montanhas, e agora vai pregar por parábola. E Jesus prega 47 parábolas. E dentre elas nós ouvimos em Lucas 15. E aqui tem 3 parábolas. E eu vou entregar só as revelações, que o tempo já foi. E aqui tem 3 parábolas. E dentro dessas 3 parábolas, orando no monte, Deus me deu uma revelação profunda que eu quero pregar do jeito que Deus deu aqui. Outro dia, uma igreja e 3 funções. Uma igreja e quantas funções? É culto de festividade, é culto de igreja, é culto de aniversário, é culto de aniversário de pastores. Então Deus me deu a mensagem certinha. Lucas 15, 1. A Bíblia diz que um pastor vai conduzindo 100 ovelhas e uma delas se perdeu. E uma delas se perdeu.
Então o pastor vai deixar as 99 no aprisco e voltou para buscar a que havia se perdido. Então quando o pastor volta para buscar a que havia se perdido no deserto, o pastor está correndo risco de vida, porque ele está voltando sozinho no deserto. Segundo, o pastor vai estar fadigado, porque ele vai andar no deserto procurando a ovelha. Ele não sabe onde a ovelha está, ele vai voltar para procurar, mas ele não E a Bíblia diz assim: e o pastor encontrou a ovelha. E o pastor encontrou a ovelha. E o pastor encontrou a ovelha. Primeira função da igreja: buscar o perdido até encontrá-lo. E ao encontrá-lo, a Bíblia diz que o pastor pegou a ovelha e colocou em seus ombro, para se cumprir, está tudo na Bíblia, Eclesiastes 4, verso 10 ao 13, melhor que seja cordão de 2 e 3 dobras, porque quando um cair, o outro estende a mão para o caído e o levante a mão que eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Nessa ação da igreja, o pastor está dizendo assim: se eu estou de pé, o meu irmão também vai ficar de pé. Se eu estou marchando, o meu irmão também vai marchar. Se eu estou cheio da presença, meu irmão também vai ficar cheio da presença. Se eu estou de cabeça erguida, meu irmão também vai ficar de cabeça erguida. Pregador, mas meu irmão está fraquinho, não tem problema. Eu vou dividir a minha força com ele. Se ele está fraquinho, eu tenho força, eu vou tirá-lo do chão e colocá-lo nos meus ombros, e nós vamos continuar avançando junto, avançando junto, avançando junto, prosseguindo junto, prosseguindo junto. Vamos chegar no céu junto. Cutuca esse irmão da direita e da esquerda, cutuca. Fala assim para ele: irmão, pode contar comigo pro que der e vier, porque no que depender de mim, você permanece de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. E houve muita alegria. Segunda parábola, no mesmo capítulo, vai dizer acerca de uma mulher em casa. E essa casa estava escura. Ela tinha 10 dracmas. Uma das dracmas se perdeu dentro da casa. E se perdendo dentro da casa, pastor Leandro, a Bíblia diz que ela pega uma lamparina e acende. Repete assim: trouxe luz para dentro da casa. Jesus, o tempo já foi, mas eu quero falar que isso foi Deus, que não achei no YouTube não. Quem me deu isso aqui foi Deus. Minha pastora, só sabe por que as ovelhas estão se perdendo dentro das casas? Porque está faltando luz. Aí eu orando no monte: Jesus, o que é essa luz? Jesus respondeu: Salmo 119, verso 105. Lamparina para meus pés, luz para os meus caminhos é a tua. Sabe por que tem ovelha se perdendo dentro da casa? Porque tem muitas casas aí que é só oba, oba, blá, 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 canhão de luz daqui, da acolá, mas não está tendo mais a palavra. Acendeu-se a luz, voltou a ter palavra. Jesus, eu vou lotar para pregar outro dia. Meu pastor Leandro chegou agora, o rei do céu. Você quer comer a galinhada? Eu também. Ei, luz, palavra dentro da casa, sim ou não? Mas a palavra foi impossibilitada de operar na casa. Por que, pregador? Porque a casa estava suja.
Aí a mulher que simboliza a igreja pegou uma vassoura. Deus vai nos armar aqui essa noite. Vou repetir, Deus vai nos armar aqui essa noite. Com o que, pregador? Com vassoura. Oh, já tem luz, palavra, mas precisa vassoura. E a vassoura, e a mulher começa a varrer a casa. Cutuca seu irmão e fala: Deus vai te dar vassoura para varrer a casa, para varrer toda imundícia. Fala assim: vassoura para varrer imundícia. Que imundícia é essa, pregador? Carnaval gospel dentro da casa de Deus? Não, vassoura. Forró gospel dentro da igreja? Não, vassoura. Balada gospel dentro da igreja? Não, vassoura. Troca de casal gospel dentro da igreja? Não, vassoura. Capoeira gospel dentro da igreja? Não, vassoura. Banhar de biquíni em praia, em rio? Não, vassoura. Banhar de sunguinha em praia, em rio? Não, Deus vai armar a igreja com vassoura. Aqui não, Satanás. Aqui não. Nesse ministério aqui tem palavra, tem luz, tem irmão em santidade, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Só quem está entendendo a mensagem, abre a boca para adorar. Dentro da igreja, líderes espirituais casados, mas quando chega em casa mandando nudes para outras mulheres. Mulheres mandando nudes para outros homens. Vassoura na casa. Uramacaça. Erebacaça. Uricapai. E a Bíblia diz assim: e o que estava perdido dentro da casa foi achado. Oh, 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 oh. Ai. Segunda função da igreja: varrer. Varrer, varrer, varrer. Tô nem aí, você não está gostando. Tô pregando o que Deus está falando. Varrer. Agora quem está direitinho com Deus está feliz. Ele está falando: Deus, eu quero vassoura também. Eu quero vassoura, eu quero vassoura. Eu quero vassoura. E o quarto, filho pródigo. Terceiro, função: filho pródigo sai da casa de papai, se arrepende e volta. Quando ele volta, ele diz: pai, prequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser filho. Pai: opa, já lhe perdoei antes de você entrar na casa. O texto diz que o pai abraça o filho. Sabe qual é a terceira função da igreja? Abraçar alguém que se perdeu, mas que voltou. Agora tem alguém usado pelo demônio, que quando alguém que saiu dos caminhos de Deus, vendeu tudo que tinha, mas se arrependeu e voltou, e fala: aí, vem um crente Raimundo. Peraí, isso é o Satanás usando a boca dele. O cão usa tanto a língua dele, fala assim: não dá 15 dias para ele sair de novo. Mas eu tenho uma palavra: se porventura alguém saiu dos caminhos de Deus e voltar aqui, essa igreja aqui vai abraçar. Vai abraçar. Deixa ver, só quem vai abraçar. Deixa ver, deixa ver, deixa. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já tá certo. Ano que vem vai ser durante o dia, não vai fazer o dia todo. Não, à noite não vai dar certo, não.